Você já se perguntou quanto de DNA você herdou do seu avô, da sua avó? Será que é a mesma quantidade entre todos os netos? Eu e minha irmã, por exemplo, a gente herdou a mesma quantidade de DNA dos nossos avós? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Salve, querido primo distante! Meu nome é Richard Hautmann, sou genealogista e seja muito bem-vindo a este canal. E para começar, vamos entender bem do básico o que é DNA. Vamos lembrar lá das nossas aulas de ciências lá na escola. Ácido desoxirribonucleico. É como se fosse um manual de instrução que está contido dentro de cada uma das nossas células. Ele contém as informações que determinam as nossas características. Por exemplo, a nossa altura, a cor dos nossos olhos e outras características também, como as nossas predisposições a doenças hereditárias, como eu já falei em um outro vídeo. Cada um de nós, por exemplo, eu e minha irmã, recebemos 50% do DNA da minha mãe e do meu pai. Isso quer dizer que esse 50% é o mesmo que veio do meu pai e da minha mãe para mim e para ela? Não, obviamente, porque a gente é diferente. Ou seja, 50% veio dele, mas não os mesmos 50% foi para ela. E da minha mãe é a mesma coisa. Veio 50% da carga genética da minha mãe para mim, que não são os mesmos 50% que foram para ela. Da mesma forma como você recebeu 50% do seu pai e sua mãe, o seu pai e sua mãe receberam 50% do pai e da mãe dele, 50% do pai e da mãe dela. Sendo assim, você recebe 25% de cada um dos seus avós, em média. E aí tem uma coisa muito interessante. A distribuição genética não é exata nesse sentido. Por quê? Meu pai recebeu 50% da mãe e 50% do pai. Beleza. Quando meu pai foi formado, misturou tudo. Ou seja, vamos imaginar num quadrado onde você divide ao meio, só que está tudo misturado ali. Então, quando transmite 50% do meu pai, de uma forma lúdica e didática para a gente entender melhor, pode ser que nessa mistura, do lado direito desse 50% do quadrado, tenha ficado um pouco mais da minha mãe do que da mãe dele do que do pai dele. Então, é mais ou menos 25%. A gente bota 25% para ter uma média, ter um padrão para você olhar e tentar entender. Mas não é uma ciência exata isso. Embora a média que você herda dos seus 4 avós seja 25% matematicamente, ela é aleatória e varia dependendo dessa recombinação. Para ficar mais claro, essa recombinação é como se tivesse um baralho de cartas, em que você, cada vez que você embaralha, a ordem vai ser diferente. A não ser que você seja um mágico, ilusionista, mas você tem uma ordem diferente. Então, qual é a possibilidade de um baralho você embaralhar e ele ficar exatamente numa ordem? Existe essa possibilidade? Existe. É difícil? Sim. Então, dentro desse embaralhamento, dessa recombinação, existem inúmeras possibilidades. E são essas inúmeras possibilidades que a gente vai herdando dos nossos pais. Por isso que dentro dessa recombinação genética, os irmãos, eu e minha irmã, possuímos características diferentes. De repente eu herdei um pouco mais do meu avô materno e ela recebeu um pouco mais da avó paterna. Isso varia de cada um para cada um. E como que a gente pode tentar entender isso um pouco melhor? Dentro dos testes de ancestralidade, a gente pode começar a entender melhor essa recombinação em relação aos pais e os avós. Eu não tenho a possibilidade, até o momento, de ter o DNA dos meus avós, porque nenhum deles mais está vivo e eu não tive possibilidade de fazer nenhum teste de ancestralidade com eles. E minha avó, que foi a única que foi contemporânea comigo, faleceu quando eu tinha 4 anos, em 90 isso. Então eu não tive essa possibilidade de ter um material genético dela, né? Mas eu posso mostrar um exemplo relacionando a minha mãe e as minhas filhas. Então são 3 meninas
que herdaram, e a única pessoa, a única avó que eu tenho esse teste de ancestralidade é a minha mãe. Então eu posso ver e mostrar aqui essa combinação, recombinação genética entre elas. Bora lá. Eu entrei aqui então no MyHeritage e eu tô no perfil da minha mãe. Aqui eu tenho a minha filha mais velha, Catarina, a minha segunda filha, Anastácia, e a terceira filha, Helena. Aqui nesse trecho aqui já dá para ver algumas coisas interessantes. DNA compartilhado em relação à minha filha mais velha, Catarina, e à minha mãe. Então, ela tem 25,4%. Lembra que não é exato o número? Isso corresponde aqui, ó, a 1.797 centimorgans, que é a medida, como se fosse metros, centímetros, quilômetros, enfim, a unidade de medida que a gente utiliza aqui, né? Centimorgans. Da Anastácia, 23,8%. E da Helena, mais nova, 24,8%. Então, de cara, a gente pode olhar assim, nossa, Catarina recebeu mais da minha mãe do que as outras duas, enquanto a Anastácia recebeu menos. Beleza. Outro ponto interessante. Segmentos compartilhados. A gente tem que lembrar que existem 22 cromossomos que estão sendo analisados aqui, que são chamados autossômicos, que são esses que a gente analisa dentro dos testes de ancestralidade. Pois bem, segmentos compartilhados, segmentos de cromossomos. Então, 21 segmentos da minha filha mais velha, 29 da Anastácia e 26 da Helena. Ou seja, por mais que a minha filha mais velha possua uma quantidade maior de centimorgans, de DNA entre ela e a minha mãe, a quantidade maior de segmentos é da minha filha, que possui uma quantidade menor, de 23,8. O maior segmento, a gente já vai ver isso visualmente, o maior segmento entre elas, olha aqui, 186 centimorgans. Então, um segmento contínuo dentro de um cromossomo. Aqui 178 e aqui 120. Vamos então dar uma olhada nisso aqui, ó. A gente vem aqui em ferramentas de DNA, navegador de cromossomo. E aqui tá, eu vou comparar a minha mãe com a Catarina, com a Anastácia e com a Helena. Perceba que cada uma delas tem uma cor. Então, os cromossomos estão aqui, ó. Os 22, ó, até lá embaixo. 22. Cada cor é a relação da minha mãe com uma delas, por isso são 3 cores diferentes, né? Minha mãe e a Catarina é essa cor aqui, a minha mãe e a Anastácia esse laranja, minha mãe e a Helena um amarelo. Então um vermelho, laranja e amarelo. Esses quadrados que estão aparecendo aqui são os únicos trechos de cromossomo que todas elas compartilham o mesmo trecho. Então, por exemplo, do cromossomo número 1, esse trecho, esse segmento aqui, todas as 4 têm em comum. E são poucos, ó. Então, se a gente for olhar, 1, 2, 3, 4, 5, olha o tamanho desse segmento do 8º cromossomo, 6, 7, 8, 9, que também é grande, e acabou. Ou seja, só 9 segmentos, as 4 têm em comum. E aí você olha, por exemplo, aqui, ó. Olha o tamanho desse segmento aqui da Anastácia com a minha mãe. Esse outro aqui. Esse aqui, ó, o cromossomo 3 é praticamente igual entre minha mãe e a Catarina. E é interessante que cada cromossomo possui características diferentes que são transmitidas, que são herdadas pelos filhos, depois pelos netos. Quando eu olho comigo, se eu colocar aqui, ó, obviamente eu vou ter uma compatibilidade genética com a minha mãe muito maior. Ó. Agora eu sou o verde aqui, ó. Ó, o cromossomo número 1. Obviamente, eu tenho muito mais do que as meninas. Porque eu sou filho, eu herdei 50%. Elas herdaram só 25% em média cada uma.
Então, a minha relação de genética com a minha mãe é muito maior que elas. Da mesma forma, depois eu posso ver isso em relação a eu e elas. Se eu puder fazer em algum momento do cabelo, extrair o DNA do cabelo do meu pai que eu tenho guardado, também é algo que eu poderia mais para frente colocar e poder analisar melhor. Ou se de alguma forma eu pudesse, mas isso é quase impossível, conseguir material genético dos meus avós, isso já é batido, não vou conseguir. Mas sempre que você puder fazer isso, coletar material genético de diversas pessoas, a minha irmã, por exemplo, se ela fizer, vai dar resultado diferente, porque ela está herdando coisas diferentes do pai, da mãe e dos avós. E a gente herda também dos bisavós, trisavós, só que cada vez a quantidade vai sendo menor. Mas isso é um outro vídeo que eu já estou organizando para a gente falar melhor. Espero que você tenha entendido o porquê da diferença e corrigindo um erro que eu falei num outro vídeo que a gente herdava, 25 de cada avô. Eu botei isso com uma matemática exata. Depois, vários comentários me falando, não, tem essa recombinação. Aí eu fui, opa, peraí, não é bem assim. Então, eu cometi um erro naquele vídeo, lá tá descrito o meu erro. Então, muito obrigado. Se você gostou desse tema, curta, que ajuda a divulgar mais. O YouTube entende que esse vídeo está sendo curtido e ele começa a divulgar para mais pessoas. Então, compartilhe, curta, comente, isso tudo faz o YouTube entender o quanto esse assunto é relevante, as pessoas gostaram, se você gostou, é claro, e divulga para mais pessoas. Vamos ampliar essa divulgação genealógica por todo o Brasil. Muito obrigado, grande abraço.